Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Você pode tomar sua senta, quero ler sentado. 1 Samuel, todo mundo vai sentar, só o grupo que não, eu também não. Alguns se não querem. É bom aqui essa mistura da palavra com o fundo musical. Eu quero ler com você uma história que eu acredito que você tenha lido nessa semana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu acredito que a maioria aqui tenha lido essa história essa semana. Por um motivo só, a nossa. Deixa eu pegar aqui meus bolsos. A nossa leitura, o nosso plano de leitura da Bíblia passou por esse capítulo esta semana. Pastor, que plano é esse? Nós temos um grupo, somos a CCEJ, é um grupo de WhatsApp. Nesse grupo você recebe notícias da igreja e você acompanha um plano de leitura que a igreja oferece. E o plano de leitura, estamos lendo no livro de 1 Samuel, a história do profeta Samuel. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Ele teve uma tríplice função em Israel, na liderança de Israel. Logo em seguida veio Saul e depois Davi. E aqui no capítulo 16 inaugura a história de Davi. Olha que lindo. Mas também conta a história de Samuel, uma parte da história de Samuel. Eu vou pregar nesse texto focado em Samuel, não Davi. Então preste atenção, desde já, enquanto eu leio, observe o movimento aqui, não de Davi, mas de Samuel. Em todo momento, quando estiver lendo aqui, vai ler do versículo 1 ao 13, o que eu vou pregar é em cima de Samuel, não é de Davi, já dei a dica. Então enquanto você lê, você tem esse olhar, é Samuel que é o assunto, ok? Diz assim o texto: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chico de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi os filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim oferecer o sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito, foi para Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, perguntaram: é de paz a sua vida? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Que declaração forte. Jessé chamou Abinadab, o fez passar diante de Samuel, que disse: nem é este o Senhor escolheu. Então Jessé, que é o pai de Davi, fez passar Samar, outro irmão de Davi. Porém Samuel disse: tampouco este também o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: então são todos os seus filhos? José respondeu: ainda falta um, mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou um chico de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Como disse, a história é bonita, fala da história de Davi e seu início. Você vê que aqui tem uma seleção que acontece. Deus está falando com Samuel que iria ungir um rei, o próximo rei, que estava reinando,
reino atual era de Saul. Deus já tinha rejeitado Saul, mas Deus precisava colocar um outro. Era Davi o escolhido. Então Deus dá uma pista para Samuel. Deus não fala de Davi, Deus fala de Jessé. Olha que interessante. Deus não dá um mapa todo para a sua vida, do que você deve viver. Deus vai dando pistas. Deus deu pistas, Samuel. Samuel vai até a casa de Jessé, eu quero ungir o próximo rei. Não disse para Samuel o que seria o próximo rei. Lá tinha Jessé e mais 8 homens, 9 homens. Será que é Jessé? Não é. Deve ser um dos filhos. O primeiro que aparece é Eliabe, um cara grandão, bonitão. O Samuel pensou consigo: Saul é grandão, bonitão, deve ser parecido com o próximo rei, é o Eliabe. E aí nós lemos o texto aqui: Deus entendeu de Samuel. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Você podia aplaudir o Senhor por isso. Que coisa linda que Deus faz. Isso é bom para a gente ouvir, porque Deus vê o seu coração, Deus vê a sua honestidade, Deus vê o seu quebrantamento, como nós oramos aqui no início. Deus vê o que passa aí dentro, Deus vê as suas intenções, sua motivação de vida. Deus viu Davi. O 7 passado, o último foi Davi. Então essa é a história. Como eu disse, eu quero pregar não na história de Davi, que é linda esse momento. Davi estava lá, esquecido, vamos dizer assim. O profeta era a autoridade máxima de Israel. Então, se a autoridade máxima de uma nação vai chegar na minha casa, eu vou reunir toda a família. Jessé, na cabeça dele, reuniu toda a família. Será? Não, ficou um para trás. Exatamente quem seria o próximo rei de Israel. Não se preocupe, como Deus quer te abençoar, mesmo que alguém esqueça de você, Ele não esquece. Você pode dizer amém? Davi estava lá fazendo o que ele gostava de fazer, que ele fazia. O que Davi fazia? Me diz aí, quem pode me dizer? Apacentar ovelhas. E o que mais? Escrevia salmos. Os salmos de Davi, as canções de Davi, que representam muito da intimidade de Davi com Deus, estava acontecendo debaixo dos olhos de Deus, mas fora dos olhos dos homens. A sua intimidade com Deus deve acontecer fora dos olhos dos homens. Porque quando você estiver diante dos olhos dos homens, vai refletir o que você já era lá atrás em Deus. E aí, essa é a história tão linda que Davi é chamado de ungido. Mas a história de Samuel que me chama a atenção. Eu quero contar algo para você da minha parte, de ler essa história bíblica, conhecer a história de Samuel desde quando era criança. Quando criança, e você deve ter passado por isso numa escola bíblica, existem algumas histórias bíblicas que atraem a atenção da criança e ela guarda como se fosse um tesouro. Aquela história de Davi matando Golias, a história de Moisés atravessando o Mar Vermelho, a história de Jonas sendo engolido por um peixe. Tem histórias que impressionam demais. Uma história da Bíblia que me impressiona demais, marcou minha infância e que eu nunca esqueço, é de Samuel. Até porque quando era criança eu fiz um teatrinho, eu sendo o Eli. Eu era o Eli, eu fiquei tão chateado com o seu Eli. Eu falei, poxa, logo o Eli. Mas tudo bem, eu representei o Eli. E aí aquela voz de Samuel, Samuel. Aquilo marcou minha vida, minha infância, minha adolescência. Aquela história ali de Deus chamando Samuel. Eu nunca esqueço aquela voz, que eu nem me lembro quem interpretou, mas a minha voz grossa, assim, atenuada. Toda vez que alguém vai representar Deus, é uma voz atenuada, é uma voz grossa. Samuel. Aquilo marcou minha história. Só para te dizer que essa história de Samuel, para mim, foi uma das histórias mais lindas da Bíblia que eu guardo no meu coração. Agora eu vou contar para você um segredo. Essa semana eu li o capítulo 16. Ontem eu reli novamente com meu filho. Enquanto eu estava lendo com meu filho, eu parava, anotava algumas coisas. Deus me ministrando no meu coração. E ele olhou para mim e falou assim: vai pregar amanhã esse texto. Eu falei: vou pregar amanhã. E enquanto eu li essa história, teve dentro de mim, eu me apercebi com uma certa decepção de Samuel. Samuel, na minha cabeça, era aquele personagem perfeito. Se tivesse alguém perfeito na Bíblia, eu falei: quem foi perfeito na Bíblia? Quem? Todos fracassaram. Não, Samuel não fracassou. Eu tinha isso na minha mente. Samuel foi um perfeito juiz, um perfeito profeta. Foi criado desde criança. Onde Samuel pecou? Os filhos dele pecaram, mas ele não pecou. Onde errou? E
quando eu li na semana, eu me decepcionei com Samuel. Exatamente nesse texto. E depois de ter vencido isso, aí eu peguei, deixa eu pensar de uma forma menos pessoal, mais teológica, mais sensata sobre a história de Samuel. E quando eu estava pensando, estudando, eu observei que de fato Samuel teve um declínio espiritual aqui. E eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu, porque essa conversa de Deus com Samuel, esse episódio de Samuel é um acerto de contas. Eu quero pregar agora, a partir de agora, que tem que ter uma introdução meio que, abrir o coração, sobre acerto de contas. Todos nós precisamos ter um momento da nossa vida cristã que devemos acertar as contas com Deus. E acredite, se você não fizer isso, Ele vai fazer com você. Acerto de contas, claro, tem que ser uma iniciativa nossa. Eu orei aqui no início desse culto, no intervalo, louvou a mensagem, dizendo que nada melhor do que corações quebrantados alcança o coração de Deus. Gente quebrantada, gente arrependida. Gente quebrantada está querendo acertar as contas com Deus. Mas eu quero afirmar dentro desse texto que eu vou pregar, que quando você não se quebranta, quando você não sinaliza um arrependimento, quando você ainda está pecando, fechado a Deus, acredite, porque Deus não quer te perder, Ele vai vir até você e Ele vai tomar a iniciativa para acertar as contas. Eu vou mostrar aqui dentro desse texto como é que Deus acertou as contas com Samuel. E dois pontos aqui. Primeiro, que eu quero ter dois indicativos que Samuel estava desalinhado de Deus, que Samuel tinha esfriado um pouco. Vou falar agora sobre isso, e como Deus puxou ele para essa correção. E a primeira correção, o primeiro acerto de contas, é exatamente no início do texto. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu já rejeitei como ele? Estava desalinhado. Os sentimentos de Samuel estava desalinhado com o coração de Deus. As emoções de Samuel não estavam rendidas. O desejo de Samuel não estava apontando para o desejo e vontade de Deus. E vontade de Deus, você sabe como eu, ela nunca é escondida, ela nunca é enigmática. Pelo menos a vontade no sentido de você ser separado, de você ser dele, de você representar o reino de Deus, nunca vai ser. Ele pode até não revelar tudo, mas sempre Ele vai te revelar e dar direção sobre o que Ele quer de nós, de você. E Deus com certeza já tinha apontado para Samuel, porque isso tinha acontecido em capítulos anteriores, numa conversa do próprio Samuel com Saul. Como Samuel disse: Deus já rejeitou o seu reinado, Deus já rejeitou você, e Deus já levantou um homem segundo o coração dele. Então, se Samuel disse isso, ele já tinha certeza, convicção de que Deus tinha rejeitado Saul. Entretanto, o Samuel estava protelando, postergando uma atitude que como profeta deveria ter. Aqui está um desalinhamento. Por que ele se desalinhou? Porque os sentimentos de Samuel falam mais alto do que a vontade de Deus. Isso é perigoso, quando nossos sentimentos falam mais alto do que a vontade de Deus. Sentimento de Samuel apontava para Saul. Ele era o querido de Samuel. Samuel teve uma experiência linda: eu não vou ser mais o líder da nação, quem vai ser Saul, e eu vou participar desse momento, porque eu vou ungir o rei Saul. Ele ungiu o rei Saul, ele discipulou o rei Saul, ele cuidou do rei Saul, ele teve influência total na vida do rei Saul, mesmo quando eles estavam pecando. E quando ele encerrou ali o reinado dele, pelo menos no âmbito espiritual, Deus rejeitando, Samuel sabia que Deus tinha rejeitado, mas ainda ficou o coração de Samuel ligado ao Saul, e pensando: será que ele vai dar certo? Talvez ele se arrependa. E começou a desalinhar de Deus. Irmãos, é tão arriscado quando a gente se desalinha da vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12 que ela é boa, perfeita e agradável. Então eu quero pensar com você sobre isso. Não desalinhe de Deus, porque essa fala até quando se refere a tempo. Quando você se desalinha de Deus, você perde tempo.
E tempo, alguém diz lá fora, é dinheiro. Eu digo que tempo é propósito. Tempo é propósito. Tem um tempo que Deus quer você posicionado, tem um tempo que Deus quer já que você faça coisas, e você desalinhou, e você não se alinhou à vontade de Deus. E Deus está dizendo para mim, para você hoje, nessa manhã, até quando? Um outro indicativo que nessa mesma conversa é quando o Samuel fala assim: como eu posso fazer isso? O Saul vai me matar. Quando eu li isso, com a decepção do coração de Samuel, eu pensei assim: puxa, Samuel, com medo disso. Puxa, Samuel declarando, ele perdeu aqui o senso da confiança, da segurança em Deus. O profeta não tem esse medo. No episódio anterior, ele matou um rei, decorou um rei, que o Saul tinha entrado. Ele repreendeu Saul no rosto, ele confrontou Saul quando Saul estava em pecado, e via Saul como rei de uma guerra que ele não deveria vir nem com o rei, nem com ninguém. Ele vem com o rei, com os animais, e quando chega o Samuel, ele de uma forma ofensiva, ele repreende o Saul. Não havia medo, não havia insegurança, havia um respeito, havia um posicionamento, havia um olhar firme. Ele sabia quem ele era em Deus, e é tão bom quando a gente sabe quem nós somos em Deus. Nós não recuamos, nós nos posicionamos na vida, nós nos impomos diante das situações e crises que tentam nos sobressaltar. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter medo ou esteja inseguro, porque isso é fato, é de nossa humanidade. Mas a questão é que se isso te dominar, reveja, por favor, como está a sua confiança no Senhor. Se isso dominar seu coração, se a confiança e a insegurança dominar, porque você ter, ok, tudo bem, mas se for uma constante, se tu está tão me dominando, olha o Senhor e diga: Deus, eu não estou de acordo com a tua vontade, eu quero permanecer na tua vontade. Como posso fazer isso? Esse é um indicativo. Outro indicativo é quando Deus fala assim: você vai ungir quem eu indicar. Lá na casa de Jessé, quando chega lá, você vai ungir quem eu indicar. E aí ele chega, o primeiro que aparece, ele diz consigo mesmo: certamente é o próximo rei. Era um outro indicativo aqui, porque o seu discernimento não estava alinhado, a interpretação das coisas não estava alinhada à vontade de Deus. Certamente uma palavra muito forte. Talvez ele poderia desconfiar, dizer assim: será que é esse? Deixa eu consultar Deus, porque Deus falou que iria indicar quem seria. Olha a voz de Deus: você vai lá, vai ungir quem eu indicar. Então quando ele vê Eliabe, ele poderia desconfiar, pelo menos desconfiar, autorizado a desconfiar, ele está, dizer assim: estou desconfiando, eu acho que é ele, mas dizer, certamente, o discernimento dele está afetado. Quantas vezes nós nos examinamos de Deus e o nosso discernimento a respeito das coisas estão afetados? Quantas vezes o nosso discernimento do que está acontecendo conosco está afetado? Quantas vezes o discernimento a respeito das relações que temos tido está afetado? E que precisamos urgentemente, irmãos, estar sóbrios. Tempos de hoje, tempos difíceis, tempos trabalhosos, exigem de nós sobriedade, interpretação, discernimento. Para tomar as decisões, tomar as sérias decisões, nós temos que interpretar primeiro, vontade de Deus. Segundo lugar, sabe o que vem? Vontade de Deus. E por último lugar, vontade de Deus. Busque o que é vontade de Deus. Eu demorei a interpretar para essa minha chegada no Encantado 1 ano e 9 meses. Passei 1 ano e 9 meses Deus falando comigo. E alguém disse assim: pastor, você era teimoso? Não, eu queria discernir bem. E toda vez que eu discernia, é o Senhor, é a vontade dele. Isso aqui não pode ser eu. Isso aqui não tem a ver com o meu sentimento. Isso aqui não tem a ver com algum desejo pessoal. Isso é Deus. E toda vez que isso crescia dentro de mim, e eu começava a me movimentar para conversar com pessoas importantes, como o meu pastor, como a minha esposa, e tentar mostrar para ele o que Deus estava falando, algumas vezes surgia o que surgiu em Samuel. Parece que não é bem esse caminho. Eu tive que trabalhar em mim essa questão do discernimento das coisas, até que isso crescesse dentro de mim e tomasse forma. Era uma decisão difícil.
Eram 40 anos na mesma igreja, pastor Severo, eu era desde criança nessa mesma igreja. Eu tinha casado lá, filhos lá, cresci na adolescência, juventude, tanta história. E Deus falou comigo, sai, eu vou te mostrar um lugar. E eu não conheci o baile cantado, e aquilo foi tão difícil de discernir, mas eu busquei discernir. Sabe, irmãos, quando a gente começa a desalinhar o discernimento de Deus, a gente pode cometer erros, falhas, e às vezes esses erros podem trazer danos, consequências para a eternidade. Não fracasse no discernimento. São dois indicativos aqui. Os sentimentos dele não estavam alinhados, o discernimento não estava alinhado. Você vai um chiqueiro de cá e de repente ele diz consigo mesmo: uau, é ele, certamente é ele. Cuidado com as suas certezas. Todas as suas certezas têm que ser reavaliadas pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. E a gente tem que gastar tempo com isso. Não pense que a vontade de Deus para determinadas decisões vão vir fáceis para você, vão vir de tempos de oração, e Deus quer mesmo, porque esse tempo que você gasta de oração está estreitando uma intimidade que talvez vai enriquecer tanto esse relacionamento com Ele. Você vai receber revelações diferentes, você vai receber direções impactantes, você vai receber tanta coisa, tanta riqueza de Deus, que as perdas que virão não serão compatíveis, não dá para você comparar, não serão comparadas com aquilo que você vai receber do Senhor. Eu vou perder, não, isso é bom, é meu, não posso abrir mão, é meu, eu tenho que carregar. Aí você começa a dizer: Deus quer que eu abra mão desse comportamento, Deus quer que eu abra mão desse. Deus quer. Antes de eu casar, vou fazer daqui a um mês 20 anos de casado. Aleluia, feliz por isso. Minha linda esposa está dando aula. E aliás, esses dias eu tenho intencionalmente buscado me apaixonar de novo por ela, observando os dotes dela, consertar. Mas eu me lembro que quando eu voltei para Jesus em 97, eu era noivo, 5 anos no relacionamento. 5 anos, noivo, amava aquela menina, e vim para Jesus. Quando eu vim para Jesus, eu me apaixonei mais por Jesus do que pela menina. Um apego por Deus, eu queria mais de Deus. Eu falei: Senhor, eu gastei tanto tempo no mundo, me perdoe, e queria estar em tudo que é oração. Quando você vem para Jesus, você quer, até oração de criança você quer dar. Não é só para as crianças orar, não, mas eu posso estar junto. Não, é uma oração de 5 minutos, mas eu quero. Tudo que é oração, você não perde nada. E aí a pessoa: pastor, posso ir lá na outra igreja? E fala: você está apaixonado por Deus, se enche do Senhor. Quem quer se encher de Deus não tem tempo. E eu estava naquele momento, e eu oro para que eu continue nesse momento, e que você também tenha isso. Mas aquela menina não estava. Aquela menina não queria nada do Senhor. Aquela menina não queria Deus. E eu tomei uma decisão difícil na época. Eu era setembro, a gente tinha decidido em 98 casar. Já era 5 anos. E aqueles dias foram passando, e a minha vida com Deus foi aumentando a ponto de eu tomar uma decisão de abrir mão do relacionamento. Eu era noivo, eu era casado, diferente. Mas noivo, eu abri mão daquele relacionamento, porque eu queria mais de Deus do que os sentimentos. Você está entendendo isso? Porque se nós não discernirmos essas coisas, nós vamos fracassar. Vamos abrir mão, não vamos abrir mão. E aí você vai ver uma vida limitada de fé. Deus quer que você viva uma vida ilimitada de fé. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A correção divina foi essa. O Senhor disse a Samuel: até quando? Aí mandou ele lá. Quando Samuel, porque Deus nos quer demais, Deus quer que você acerte. Deus quer muito que você acerte. Muito. Eu vendo aqui lá, chamou o Rafael lá. Cadê o Rafael? Cadê? Não, Rafael da França. Foi para lá, voltou. Cadê? Está no banheiro. Deus quer muito que você acerte. Muito. E por Deus querer muito que você acerte, Ele vem de novo e dá uma outra correçãozinha com Samuel. Samuel, você vê
Mas Deus não te vê, não vê como o homem vê. Deus vê o coração. É uma outra correção. E aqui nessa correção, nessa nova correção, tem um alinhamento de Samuel com Deus. E eu quero mostrar para vocês também 2 pontos de como ele alinhou de vez. Como é que ele alinhou? Aí o Eliabe, ele tinha dito isso, né? É o Eliabe, não é. Aí veio mais 6 pessoas. Veio passando 1, 2, 3. E toda vez que passava agora Samuel estava alinhado. Agora o Samuel está sendo assertivo em relação à vontade de Deus. Ele olhou, não é. Não é. Quando acabou, ô Gessé, eu não tenho dúvidas. As circunstâncias aqui operam para dizer que acabou. Mas eu não tenho dúvidas que não acabou. Tem mais alguém? Porque Deus falou comigo que está nessa casa. E nenhum deles. Olha que discernimento. Percebeu como ele se posicionou radicalmente? Olha que discernimento dele. Não é nenhum deles. Está faltando alguém. Quando você se alinha com Deus, você cria novamente esse discernimento. Você é assertivo na vontade de Deus. Você sabe que é vontade de Deus. Você não precisa ouvir um conselho por saber se é. Será que eu estou fazendo isso? É vontade de Deus ou não? Se é assertivo. É assertivo. É vontade de Deus para mim. É vontade de Deus. E aí você passa. Olha que lindo. Você não erra nem um milímetro. Parecia que tinha acabado. Samuel estava tão alinhado que ele falou: não acabou. Faltou. Esse é um aspecto de quem está alinhado à vontade de Deus. O segundo, quando você se derrama em outros. O texto diz que ele ungiu Davi. E quando ele ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Isso para mim é muito forte. O Espírito do Senhor só tomou conta de Davi. O Espírito de Deus só passou a agir em Davi a partir de um ato de Samuel. Davi já era escolhido. Davi já era um homem segundo o coração de Deus. Davi já salmodiava. Davi já teve experiência de matar urso, leão. Só faltava um gigante. Davi já tinha experiências fortes com Deus. Era alguém que tinha muita coisa, já tinha uma bagagem com Deus. Mas para acontecer, para iniciar um propósito na vida de Davi, só com uma unção do profeta Samuel. Olha como Deus trabalha. Por que Deus fez isso? Claro, porque Deus respeita a autoridade. Deus que escolhe isso. É o jeito de Deus trabalhar. É um mistério do Senhor. Mas eu penso também que é porque Deus queria colocar Samuel no propósito dele, de quem ele de fato era, de quem ele de fato era, um profeta. Você tem um propósito, você tem uma missão. E quando ele unge, ele transfere tudo que ele tinha. Deus não engana. Sabe, quando estamos alinhados com Deus, você vai transferir o que tem em você. O que você tem? Você tem Deus? Você vai transferir. Você tem muita fé? Você vai transferir isso. O que você tem? Você tem coragem? Você vai transferir. Você tem amor? Você tem devoção a Deus? Você vai transferir. Se você está alinhado com Deus, olha, é natural você se derramar a pessoas que estão do seu lado. Uma das grandes evidências de quem está crescendo em Deus, de quem está alinhando com o Senhor, é aquela pessoa que gosta de transferir, de falar do amor, transferir alegria. Você transfere alegria? 1º de outubro, bem sugestivo, início da semana, mas início do mês. 3 meses exatamente faltam para terminar esse ano. Que tal você transferir algo do Senhor que tem na sua vida para alguém? O propósito você pode fazer: eu quero transferir. O que eu vou transferir? Eu vou transferir conhecimento, eu vou transferir sentimento, eu vou transferir alegria, eu vou transferir a vida com Deus, eu vou transferir Jesus. Eu não sei o que você vai transferir, mas é um convite de Deus para você. Se alinhe, se posicione, saiba ser assertivo a respeito da vontade de Deus. E quando você fizer isso, você vai transferir, você vai derramar o que você tem. Você vai derramar. Pastor, eu tenho uma fé,
Eu tenho uma fé incrível, glória a Deus. Você vai transferir isso também. Pastor, eu tenho fogo, eu tenho vontade de crescer em Deus, eu tenho um zelo, eu tenho uma disciplina pela palavra, eu gosto de pensar na palavra. Você vai transferir isso. Chega de guardar. Você sabe que um dos grandes males da igreja da atualidade é que a gente só quer receber, a gente não quer transferir, a gente quer bons cursos. E algumas pessoas são uma exigência até, não, eu quero só assim, não, já me sabe desta forma. Diga a Deus, eu quero receber riqueza dos céus, mas eu quero transferir da mesma proporção. Se eu recebo, eu transfiro. Se eu recebo vida, transfiro vida. Se eu recebo alegria, transfiro alegria. Se eu recebo uma palavra, eu transfiro uma palavra. Se derrame que está perto de você. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Você é um sacerdote como Samuel. Samuel exercia a função de sacerdote. Você também é. Transfere para alguém. Não deixe passar essa semana sem transferir o nome de Jesus. Falar do amor. Tem gente, você conhece gente ranzinza? Já se deparou no seu trabalho, na fila de banco, no mercado, gente que reclama de tudo na vida, que reclama o tempo todo. Transfira uma palavra de vitória, transfira um outro olhar, uma bênção, transfira a vida, transfira a saúde. Deus quer que a gente seja assim um canal. Já fiz aqui uma comparação do crente que é um lago parado. O lago é água parada, aliás, melhor dizendo. O lago é água parada, não tem movimento. Consequentemente, pouca vida tem, ou não vai ter vida. Aliás, pode dar mosquitos, pode trazer doenças. Deus quer que você seja um rio corrente, sempre se renova. As águas estão sempre se renovando. Tem peixes, tem coisas novas. Eu oro para que esta semana, esse mês, seja um mês muito especial para a sua vida. Tenha renovo de Deus para você, mas por favor, transfira isso. Não deixe só para você. Pastor, eu hoje tive um momento de oração tão especial, eu quero transferir isso. Quero usar, ore por alguém, abençoe a vida de alguém, receber algo de Deus que eu quero transferir. É algo que a gente tem que ter no nosso coração. Samuel tinha se alinhado com o Senhor, e aquele alinhamento ele foi assertivo, ele soube ter um discernimento correto. Ato seguinte, vou derramar, não unção, não é a unção que ele estava derramando, ele estava derramando a presença de Deus. Derrame a presença de Deus, não derrame aborrecimento. Às vezes a gente se aborrece, todos nós aborrecemos. Tenha cuidado com o que você vai falar. Às vezes você quer conversar, falar com a pessoa errada, aí a pessoa já tem aborrecimento, você acaba contaminando mais ainda. Se cure em Deus. Se você não consegue se curar em oração, em pensamento na palavra, aí você convida alguém. Precisa convidar alguém mais maduro espiritualmente, alguém da fé, alguém que ore comigo. Ore comigo. Às vezes você não tem condição de falar tudo, mas menciona alguma coisa. Fala, eu preciso de ajuda, ore comigo. Essa semana eu passei um evento tão difícil, tão terrível, e eu fiz isso com uma pessoa. Eu chamei um pastor, amigo, como você está? Tudo bem? Estava passando aqui só para pedir oração. Ore comigo, ore pela minha família. Ontem ele mandou uma mensagem, rapaz, tem orado por você. É tão importante isso. Todos nós somos vasos de barro. Todos nós temos fragilidade. Nós precisamos aprender a pedir ajuda, oração. Mas quando você está cheio, você está transbordando, vem uma palavra, vem um texto, vem um plano de leitura que você está lendo, isso está me abençoando. O que você faz? Fala para mim, diga aí. Transfere. Fique de pé em nome de Jesus. Acerto de contas. Vem cá, Samuel, vou acertar conta com você. Samuel, até quando? Esse até quando está perdendo tempo? Até quando? Certamente é esse, e não é. Samuel estava tão frio nesse discernimento. Profeta Samuel, tão frio nesse discernimento. Mas ele acertou. No meio do caminho ele acertou. Deus quer que você acerte no meio do caminho. E eu quero orar hoje, nessa manhã, ceia do Senhor. Ceia do Senhor, a gente vai trazer à memória a obra da cruz. Fui salvo por Jesus. Jesus, ele se derramou por nós. O que eu vou fazer? Me derramar nas pessoas. Quero derramar vida.
pelos outros, para os outros, orar pelos filhos, ore pela sua casa, ore pelos seus parentes, ore por essa igreja, ore. Deus, comunidade cristã de Janeiro vai ser um canal de bênção para muita gente do Encantado. Quantos creem nisso? Pode orar por isso? Faça esse pacto dessa oração. Deus, eu quero que seja. Não é para o nome da igreja ser feito, não precisa disso, mas é o nome de Jesus que é a maior notoriedade. É o nome de Jesus. Você vai dizer: tem vida, tem oração, tem louvor, tem palavra, tem ensino. E compartilha, se derrama aquilo que está em você. Da próxima vez, tem algo que foi derramado de Deus na sua vida, se derrame também. Feche os olhos em nome de Jesus. Essa noite, essa manhã é uma manhã, Senhor, que esse texto nos traz essa verdade, acerto de contas. Tu chegou a Samuel para corrigir Samuel. E quando tu corrige porque ama. Tu não corrige porque não ama. Tu corrige porque ama. E tu corrige porque tu quer que cresçamos. Tu corrigiu Samuel. Samuel estava desalinhado nos sentimentos dele. Quando nossos sentimentos formam mais alto que a tua vontade, isso é muito perigoso. Nós queremos, Senhor Deus, fazer valer a tua vontade em nossas vidas. Queremos cavar e buscar o que é a tua vontade para o meu relacionamento conjugal, para o meu relacionamento com os vizinhos. Eu quero saber qual é a tua vontade sobre o meu trabalho, o que eu trabalho, estou fazendo corretamente. Sobre o dinheiro, estou agindo corretamente. Eu quero saber qual é a tua vontade. Que não prevaleça as necessidades ou os sentimentos, que prevaleça o que é a tua vontade, que prevaleça o teu discernimento. Samuel estava desagreado do discernimento. Eu oro, Senhor Deus, para que esta manhã todos nós aqui ganhem um discernimento renovado, esteja tão alinhado contigo que vai discernir até dentro da palavra. Isso aqui Deus falou comigo, isso aqui, essa parte aqui, não, Deus falou isso tudo comigo. Vai discernir, isso aqui faz parte de uma obra em andamento. Vai discernir, eu preciso desse posicionamento. Eu preciso dessa conversa que estou adiando há muito tempo. Eu preciso dessa conversa. Eu preciso vencer um medo que dominou. Casualmente tenho, mas dominar o tempo todo e determinar minhas decisões. Eu preciso dizer para Deus: Deus, eu quero voltar a confiar em Ti. É hoje, nessa manhã, nessa oração que eu conduzo a tua igreja, que essas palavras ganhem força nos lábios dos teus filhos. Que eles digam isso para Ti. Que eles digam: Senhor, eu quero acertar as contas contigo. Eu não quero me confundir. Eu quero ser assertivo no entendimento do que Tu quer para a minha vida. Eu quero mais. Eu quero também me derramar às pessoas. Eu quero dar aquilo que eu tenho. Tu já me deu tanto. Tu me deu a salvação. Eu quero me derramar a salvação dos perdidos. Tanta gente sem Deus. Tanta gente que não compreendeu que a vida eterna está em risco, e eu tenho, foi derramado em mim, eu preciso derramar essas pessoas. Samuel, ele derramou o azeite, mas ele derramou a vida de Deus. Eu quero derramar a vida de Deus na minha casa, eu quero derramar a vida de Deus nessa igreja, eu quero derramar a vida de Deus nos vizinhos, eu quero derramar a vida de Deus no meu transporte, eu quero derramar a vida de Deus onde for, onde eu estiver. Que seja esta decisão não só minha, mas coletiva. Todos aqui venham ter a mesma decisão. Eu vou derramar o que eu tenho para os demais. É a minha oração que nós fazemos. Se você faz em concordância comigo, aplauda o Senhor. Diga amém.